Agora a gente vai à nossa última entrevista do dia. Vamos falar sobre 25 de maio, Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Sobre este assunto, quem vai conversar com a gente é a deputada Damares Moura, do PSDB. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, deputada. Boa tarde, querido Jeremias, todos os nossos ouvintes e telespectadores da Rede Alesc. Esse é um tema caro para todos e é importante hoje destacarmos a sua relevância. Sempre, e agora em tempos de pandemia, né, como é importante essa questão da espiritualidade, da religiosidade. E a senhora, deputada, já há muitos anos, décadas, já junto à Ordem dos Advogados do Brasil, onde a senhora é bem conhecida, já trabalha esse tema, né? Queria que a senhora iniciasse essa conversa falando um pouco da evolução, né? Evoluímos neste tema, a senhora como outras pessoas que trabalham pela liberdade religiosa, o respeito, tem visto evolução? Jeremias, ainda é desafiador este assunto, porque a convivência com os iguais ela é muito mais fácil do que o reconhecimento, a convivência e o respeito às diferenças. Nós somos um país diverso, inclusive do ponto de vista religioso, e o grande desafio é esse trabalho permanente, vigilante, educativo e de conscientização ao reconhecimento de que o outro é merecedor do mesmo respeito e da mesma consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. E agora, na pandemia, especialmente agora, eu diria, quando todos os impactos econômicos e sociais se fizeram presentes na vida em sociedade, a intolerância, ela se acirrou em várias dimensões da convivência e da vida humana. E não foi diferente no âmbito religioso, especialmente no grande debate que se estabeleceu na sociedade sobre a essencialidade da atividade religiosa, que já é reconhecida constitucionalmente, mas que na pandemia foi compreendida, interpretada com algumas distorções, e a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa fez parte desse debate para uma compreensão adequada, que, embora essencial à atividade religiosa, ela também está sujeita a algum tipo de limitação quando nós tratamos de conservação da saúde pública. Portanto, foram ajustes e acomodações que precisaram também ser feitos para que a atividade religiosa fosse mantida em seu núcleo essencial e também fosse conservada a saúde pública. Deputada, nós vivemos em tempos de pandemia e, às vezes, pelas redes sociais, é como se fossem trincheiras, né? Onde eu posso atacar o outro de uma forma um pouco meio escondida, sem ninguém saber. Não só, como a senhora colocou, de forma abrangente, às vezes na política, mas na religião a mesma coisa, né? A senhora pensa que, qual é a forma de, nas redes sociais, eletronicamente, já que está todo mundo aqui conversando por meio de telas, né? Nossa convivência pessoal tão importante, né? Nesse momento a gente não pode. Que a senhora vê que é possível ter mais tolerância, mais respeito em meio às redes sociais também? Esse, Jeremias, é outro desafio, porque as redes sociais, elas são um espaço altamente democrático e o exercício ou o uso das redes sociais, ele, inclusive, inclui o anonimato, não é? E isso promove de forma intensa, está promovendo, não é, as mais diversas formas de intolerância, de desrespeito e de ataques a convicções religiosas, filosóficas, políticas, uma perda gradativa da capacidade de convivermos em sociedade, inclusive utilizando um meio de nos comunicarmos, não é? Que são as redes sociais. Ainda não temos uma solução, Jeremias, para este tema, embora nós já tenhamos, quando fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, tenhamos feito uma campanha bem interessante, alguns anos atrás, para buscar essa convivência pacífica nas redes sociais, no que diz respeito à tolerância religiosa. Não avançamos muito, porque isso também depende de legislação, e, a meu ver, são algumas correções no Marco Civil da Internet
para que não apenas judicializando nós consigamos retirar conteúdos intolerantes, mas que os próprios provedores, não é, de internet participem desse esforço. E não se trata de inibir a liberdade de expressão de forma alguma. Se trata de promovermos o respeito entre todos. Pois é, a senhora sabe que quando a gente fala de intolerância, fala de preconceito, né? E eu não sei a opinião da senhora, mas a pandemia pode acirrar, porque quando você vê, por exemplo, um determinado tratamento para quem mora em determinado estado ou determinado país, com chacota, aí a pessoa vai lá naquele estado, é recepcionada amavelmente, né? Quando a gente se aproxima, é um ser humano, não importa a coloração política dele, a religiosidade, as pessoas se entendem. Agora, com a pandemia, né, como eu disse antes, é uma trincheira e a gente tem que buscar esses desafios para enfrentar também. E um deles, doutora, a senhora é autora da Lei 17.346 de 2021, que institui no Estado de São Paulo, eu estou aqui com a lei, a questão da liberdade religiosa, né? A instituição de Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. Comenta um pouco para a gente como é que está sendo o desdobramento dessa lei. Jeremias, nós estamos em plena Semana Estadual de Liberdade Religiosa, você já mencionou, que orbitou em torno do Dia Estadual de Liberdade Religiosa, instituído por lei, o dia 25 de maio, que foi na última terça-feira, e nós realizamos diversos eventos durante toda a semana, acabei de sair de um deles, para fazer uma abordagem jurídica do tema, abordagem social, uma abordagem no mundo corporativo e nas relações de trabalho. São muitos espaços de convivência que precisam reconhecer o direito da diversidade, ou reconhecer a diversidade religiosa. E nós celebramos nessa semana a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, da minha autoria, 17.346, que você acabou de mencionar, que foi sancionada no último mês de março pelo governador de São Paulo, no reconhecimento de que, embora esse direito esteja garantido constitucionalmente, o seu exercício encontra-se violado permanentemente. E era preciso uma legislação como essa, ampla, inclusiva, com mais de 70 artigos, é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, para regulamentarmos o exercício. Na prática, como eu posso exercer plenamente e livremente a minha liberdade religiosa do ponto de vista individual, coletivo e organizacional? Então, a lei trata de tudo isso, além do seu caráter educativo, conceituando, não é, as diversas faces da intolerância e estimulando a sociedade e o Estado a promover esse direito para todos e em todos os lugares. Deputada Damaris Moura, sempre um prazer enorme receber a senhora aqui. Nosso tempo chegou ao fim, mas a senhora, Clara, é sempre nossa convidada e é só ir lá na Rede Alesp, no YouTube, tem uma vasta programação com a senhora e parabéns aí pelo trabalho com tantos seminários, palestras pelo estado todo para divulgar esse tema que a senhora defende aí da liberdade religiosa. Muito prazer em recebê-la novamente. Muito obrigada, Jeremias. Nós estamos falando de um tema grandioso. Ele não é pequeno, porque mais de 80% dos brasileiros são religiosos e, portanto, conservar o direito de professar livremente a fé é parte integrante da promoção da dignidade humana. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, São Paulo, pela Semana de Liberdade Religiosa que estamos tendo a honra de conduzir nestes últimos dias, pelo Dia da Liberdade Religiosa e pela Lei Estadual de Liberdade Religiosa, a primeira do Brasil. Obrigada, Jeremias. Um abraço aos ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. Muito obrigado. Se você tem interesse no tema, é só ir lá no campo de busca, colocar o nome da deputada Damaris Moura, você vai ver tanta atividade que ela está fazendo nessa semana aí da liberdade religiosa. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Fiquem agora com o Tribuna Virtual.